Meu nome é Lunalva Rodrigues Silva Duarte. Estou cursando a disciplina Estágio Curricular Obrigatório 2, que tem como área de concentração a língua portuguesa, o formato do programa de extensão, formação e capacitação de docente, projeto de extensão, o planejamento de aula para a plataforma de educação online. O meu produto virtual é o videoaula e o meu tema é avaliação qualitativa como resultado do processo de aprendizagem do aluno. Eu trouxe como justificativa para o meu trabalho o presente projeto de estágio tem como tema avaliação qualitativa como resultado do processo de aprendizagem do aluno. E sua área de concentração é a língua portuguesa. Esse tema foi escolhido pelo fato de que a avaliação qualitativa, sendo aplicada em sala de aula, é tão importante quanto avaliar o aluno apenas com a intenção de obter uma nota. Os resultados da avaliação qualitativa nos traz um retorno de aprendizado muito mais completo, pois mostra a evolução do aluno como um todo e sua chegada à sala, desde sua chegada à sala, o seu desempenho diante do que foi ensinado, o meio social em que vive, inúmeros fatores envolvidos na sala, na avaliação qualitativa, que o professor terá como resultado do seu trabalho o aprendizado do aluno. Então, eu trouxe esse tema para trabalhar essa disciplina de estágio 2, avaliação qualitativa, porque é tão importante avaliar o aluno de uma forma mais abrangente, e não só na intenção de obter uma nota, quando, na verdade, o professor acaba fazendo um falso julgamento daquele aluno, porque por uma nota obtida, ele já entende que o aluno aprendeu ou não aprendeu aquela disciplina. Porém, acaba sendo um meio exclusivo do que inclusivo. E já a avaliação qualitativa, o professor tem a oportunidade de avaliar o aluno como um todo, desde, desde sua chegada à escola, o seu comprometimento, o seu meio social, o seu desenvolvimento com aquela disciplina, as suas dificuldades, aquilo que ele já tem de conhecimento daquela disciplina. E aí é uma avaliação mais abrangente, que não vai focar apenas na nota, mas vai avaliar um contexto, todo um contexto, e o professor terá como resposta do aluno um aprendizado daquela disciplina. Os meus objetivos: demonstrar que a avaliação qualitativa produz resultado satisfatório na aprendizagem do aluno, descrever os procedimentos que podem ser adotados para avaliação qualitativa, utilizar a avaliação qualitativa como método para avaliar o aluno, refletir sobre o papel da avaliação como uso emergencial nesse momento de pandemia. Para a minha fundamentação teórica, para que a avaliação qualitativa seja vista como importante e como contribuinte no processo de ensino-aprendizagem, as escolas, os professores, precisam dar o valor e utilizá-la como método de avaliação, reconhecendo sua importância nos resultados obtidos. Então, para que a avaliação qualitativa possa fazer parte da metodologia, da forma didática do professor, ele precisa dar o valor e entender que a avaliação qualitativa é de suma importância para avaliar aquele aluno, no individual e no coletivo. E eu trouxe como um dos autores que vai nos trazer, o Lucas, de 2005, que vai dizer que ele define a avaliação de aprendizagem como um ato amoroso, no sentido de que a avaliação, por si é um ato de acolher, interativo e inclusivo. Para compreender isso, importa distinguir a avaliação de julgamento. O julgamento
é um ato que distingue o certo do errado, incluindo o primeiro e excluindo o segundo. A avaliação tem por base acolher uma situação para então e só então ajuizar sua qualidade, tendo em vista dar-lhe suporte de mudança se necessário. A avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não a inclusão, a inclusão e não a seleção, a que obrigatoriamente conduz à exclusão. Então, Lucas já vem nos dizer que a avaliação qualitativa é um ato amoroso. E por ser um ato amoroso, é que o professor precisa dar importância a essa avaliação. E, né, e onde diz, então, onde ele também cita, que é o acolher interativo, que acaba incluindo o aluno e não excluindo, quando na avaliação por obtenção de nota, você acaba fazendo uma exclusão. E Lucas vem dizer que o avaliar como é um ato diagnóstico, que também é um ato prazeroso, que é acolhedor, e que para compreender isso, é preciso que o professor entenda o valor de avaliar com outro olhar, avaliar um contexto geral. E assim, ele vai conseguir tirar daquele aluno um aprendizado que é o objetivo de um professor em sala de aula. Ao planejar sua aula, ele quer que o aluno responda satisfatoriamente aquilo que está sendo ensinado. A metodologia utilizada será a pesquisa quantitativa, buscando desenvolver com qualidade o presente projeto de estágio, que tem como objetivo demonstrar que a avaliação qualitativa produz resultados satisfatórios no aprendizado do aluno, demonstrando que, com a avaliação qualitativa, o aluno consegue transferir seu aprendizado. Para a realização então, quer dizer que a avaliação qualitativa, ela precisa ser inserida porque ela vai trazer para o professor um resultado satisfatório naquilo que ele precisa saber se o aluno tem conhecimento daquilo que foi ensinado. E para a realização desse estágio, foi escolhida a Escola Municipal Inácio de Viveiro Raposo, localizada na Rua de Baixo, centro de Alcântara. A escola tem 8 salas de aula, conta com 408 alunos, distribuído entre o ensino fundamental maior e menor, e o EJA, anos iniciais e finais. A escola funciona manhã, tarde e noite, sendo que na modalidade que a escola trabalha, pode ser aplicada a avaliação qualitativa como método de avaliar o ensino e aprendizagem dos alunos. Nossa observação virtual, como já foi dito, foi a Escola Municipal Inácio de Viveiro Raposo, situada na Rua de Baixo do centro de Alcântara, Maranhão, possui 408 estudantes. Esse dado foi justamente do Censo Escolar de 2020. Os turnos é matutino, vespertino e noturno. Do quadro de funcionários da escola, são 24 funcionários. E segundo o IDEB da instituição, a nota da Escola Municipal Inácio de Viveiro Raposo, em 2017, foi 3,7. E o IDEB do município de Alcântara, em 2019, é 5,0. Quanto ao plano de aula, construir o plano de aula foi mais um desafio dessa fase. Porém, a realização dele foi um aprendizado, pois nos levou a organizar aulas, já nos preparando para, quando formos exercer a docência, já ter a experiência de como formular nessas aulas. Então, foi interessante essa etapa de formular planos de aula, porque já nos prepara, já nos mostra o que vai nos esperar lá na frente, quando formos exercer a docência, já tendo essa prática de preparar um plano de aula, já fica em nós essa experiência de quando formos ir para a docência, acabar nossa formação e for lecionar, já vamos ter base para traçar nosso plano de aula e assim tornar uma aula mais eficaz, com objetivo e com fundamento para aquela disciplina. A motivação para esta experiência de estágio é a de demonstrar que o processo de ensino-aprendizagem, avaliar o aluno por meio da avaliação qualitativa,
é um recurso útil e capaz de demonstrar com mais detalhes cada desempenho do educando. E dessa forma, o professor vai ter o retorno do seu trabalho em sala. A primeira etapa do estágio foi baseada em estudos teóricos com foco na avaliação qualitativa, sendo utilizada em sala de aula. Para fundamentar esse trabalho, foi feito o uso dos referenciais teóricos de autores que têm como campo de pesquisa a avaliação qualitativa, tais como Lucas, Hoffman, Fernandes, entre outros. Então, a avaliação, eu venho trazendo nesse trabalho que a avaliação qualitativa, o professor pode fazer uso desse recurso, porque ele é o suficientemente para trazer resultados satisfatórios na aprendizagem do aluno. O professor, aplicando essa avaliação qualitativa, ele vai conseguir ter o retorno do seu aluno de acordo com a sua aula ministrada. Bom, é a segunda vez, né, que eu faço esse trabalho de estágio. Tivemos a disciplina de estágio obrigatório 1, agora estou no 2. E como sempre, são desafios, porque a cada nova etapa surgem novas etapas para ser feitas, novos desafios. E com isso aqui não foi diferente, mas foi muito importante encarar ele. Eu tive mais uma vez o apoio de um colega de turma que foi muito importante nessa construção, embora não é do meu estado, mas que ajudou muito. E eu pude, e é dever, e o trabalho pronto é ter conseguido, e ver o trabalho pronto é superar cada etapa. É sentimento de dever cumprido. É a certeza de um aprendizado que vai além de uma nota. É uma motivação para a minha vida profissional. O meu produto virtual é uma videoaula. O meu público-alvo são professores do ensino fundamental maior. A minha área de concentração é ensino de língua portuguesa. E o meu tema do produto virtual é avaliação qualitativa como resultado do processo de avaliação, do processo de aprendizagem do aluno. Aqui estão as imagens, né, do meu produto virtual, dos slides que foram feitos. As minhas referências, que foi Dexenberg, Fernandes, Hoffman, Lucas e Rodrigues. Aqui está o link da minha apresentação, da minha videoaula, que foi postada no YouTube. Vocês podem acompanhar quando tiver tempo. Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá. Então, esse trecho dessa canção vem resumir esse momento que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, que desde 2009 ela chegou para que nós possamos conviver com ela, mas um dia bem breve, tudo isso vai passar e nós iremos poder sair desse novo normal e viver um normal. Muito obrigada.